Pai, que haja nesta manhã, Pai, nesta bênção da manhã, nesta live, Pai, que haja crescimento, que haja encorajamento, que haja edificação, que haja consolo, que as vidas todas sejam transformadas, que aqueles que participarem ao vivo aqui, Senhor, sejam tocados profundamente, aqueles que em algum momento vão ouvir esse podcast, Pai, em algum lugar. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, está escrito. Assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará no propósito pelo qual eu enviei. Portanto, nós profetizamos. Desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvido se percebeu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que lhe esperam. Nossa esperança está em ti, Senhor. Nossa esperança não está no homem, por melhores que eles sejam. Nossa esperança está em ti, Pai. Fala conosco nesta manhã pela Tua palavra e consola-nos pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos, então, a esta semana especial em que eu vou abrir as Escrituras com você aqui. Minha Bíblia está aqui, já está toda marcada. E eu quero que você abra comigo. Eu me propus nesta semana me propus a trazer um ensino da palavra sistemático para você. Eu estou começando hoje uma série que estou chamando de creia, planeje e haja. Hoje de manhã eu acrescentei mais um verbo. Creia, planeje e haja. Haja do verbo agir. Então, ao mesmo tempo que são três princípios, é um tripé, né? Aqui eu tenho o microfone aqui com um tripé, eu vou exemplificar para você. É um tripé. Aqui estou gravando o áudio dele. Então é crer, planejar e agir. É um tripé. Como se fosse tripé aqui. Então, tripé dá sustentação para nós. Então eu queria que você pegasse um caderno de anotações, porque eu vou ensinar hoje aqui. Eu e os meus amigos, a partir de amanhã eu já vou ter os convidados especialistas no assunto, que vão falar sobre planejamento e finanças. São homens cheios do Espírito Santo, homens de fé, não vão falar de técnicas frias aqui, mas vão falar de palavras de Deus. Pois eu quero abrir com você hoje, quero que você pegue a sua Bíblia aí, a sua anotação, Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26 tem um ensino tremendo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração aqui, que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Gênesis capítulo 26. Então leia comigo aqui, por favor. Gênesis 26, nós vamos ler até o verso 14. Vamos ler o capítulo todo. Capítulo todo não, vamos ler até o 25. 25, tem muita coisa boa aqui. Gênesis 26, de 1 a 25. Por que eu escolhi esse texto? Porque eu me lembrei que esse texto, essa experiência narra a primeira fome, a primeira crise violenta que teve na Terra. Uma crise de fome, lá no começo da humanidade. A primeira crise de fome. Então vamos aqui ver como é que nós podemos sobreviver em meio às crises. Então lembre-se que nós vamos trabalhar em três verbos. Creia, planeje e haja. Então você vai aprender a crer, você vai aprender a planejar e você vai aprender a agir. Porque são essas três coisas que vão levar você a superar qualquer tipo de crise na sua vida, quer financeira, quer material, quer na área de saúde, espiritual, familiar, relacionamentos, qualquer coisa. São princípios universais. Então veja aqui o texto comigo, Gênesis capítulo 26, de 1 em diante, diz assim: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar era um lugar.
uma terra, né? Encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Eu vou ler todo o texto primeiro, depois eu vou pontuando os ensinos aqui para ficar mais didático, tá? Não desça ao Egito, fica na terra que eu indicar. Habite nela, verso 3, e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Confirmarei. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então Deus está falando para ele, olha, por causa de Abraão, por causa do seu pai, que andou em obediência a mim e foi meu amigo, eu vou abençoar você. Então, veja que Deus faz quando tem um chefe de família que leva a Deus a sério. Vamos lá. Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Deus mandou ele ficar, ele ficou. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. E aí aconteceu aqui um episódio que foge um pouco do assunto que eu quero tocar com você. Então, quero pular do verso 6 para o verso 12. Opa. Vocês caíram aqui, gente. Vocês caíram do meu pedestal, que a bênção vai ser grande. O pedestal soltou o telefone aqui. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu aqui, verso 6, ele ficou em Gerar. Verso 12 agora, para ganhar um pouquinho de tempo também, e aqui misturo um assunto que eu não queria tocar nele, eu quero ser bem focado aqui por causa do nosso tempo. Verso 12, ele ficou lá em Gerar, e o verso 12, veja o que ele fez naquela terra que Deus mandou ele ficar. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, enriqueceu muito. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de funcionários, de empregados, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque, o rei daquele lugar, disse a Isaque, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. A inveja bateu nos caras. Então Isaque saiu e se acampou no vale de Gerar. Ele saiu e ficou do lado ali, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia dado. Ele honrou tudo que o pai tinha feito. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso Isaque chamou aquele poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram um outro poço, segundo poço. Cavaram outro poço. Ah, estão brigando aqui? Eu vou para lá. Não vou entrar em contenda, vou para lá.
Então cavaram outro poço. E também por causa desse poço houve conflito, porque cavou, a água nasceu de novo. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, terceiro poço. E como este não houve conflito, deu o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali, Isaac foi para Berseba, e naquela mesma noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Muito bem, vamos aqui às lições do texto para todos nós nesta manhã. Eu fiz algumas anotações que eu queria chamar a sua atenção para alguns versos chaves aqui. Então, a primeira fome que se teve registro, teve uma outra, falou aqui no tempo de Abraão também teve, como tinha acontecido e tal, mas essa não tem registro. A primeira fome, a primeira crise, você sabe que crise mesmo é quando as pessoas passam fome. Porque esse negócio de crise, que o cara fica no negativo, né? Tem que vender um bem para pagar uma conta. Isso é uma crise controlável, uma crise, de certa forma, tranquila. Quando você tem um bem para vender, tem 3 televisões em casa, vende uma, vai lá, faz uma compra para 3 meses, você come e tal. Então é tranquilo. Agora, a crise quando bate e gera fome, aí, junto com essa crise de fome, vem a violência. Por isso que os governos todos, inclusive do Brasil, estão preocupados com esta pandemia, que as pessoas vão ficar sem trabalho, né? Principalmente hoje a economia informal é grande no Brasil, muitos profissionais liberais, economia informal, eles já não vão ter recurso, a fome vai bater. E quando a fome bate, aí o ser humano fica irracional nas coisas, porque é ativado dentro dele o instinto de sobrevivência. Aí cada um por si, Deus para ninguém. Então veja, eu estou dando esse alerta para você hoje, no dia 13 de abril, no meio de uma pandemia, para que você atente para essa palavra, porque é palavra de Deus, não é palavra de homem não. Então vamos aqui alguns princípios, alguns recursos que o Pai Celestial nos deixou para que possamos superar as crises. Crises sempre aconteceram no mundo e sempre acontecerão. E na Bíblia tem registro de todas elas. E tem a maneira como o homem agiu sem Deus e a maneira como ele foi dirigido por Deus. Então, vamos aqui. Isaac está vivendo num determinado lugar. Já era adulto. O pai dele era um homem abençoadíssimo. Isaac já tinha aqui casado, já tinha gerado Jacó e Esaú, já tinha filhos adultos. Então, neste momento acontece uma crise, estoura uma crise, se instala uma crise. Então, o texto diz assim, no verso 1, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, e ali o Senhor apareceu a Isaac e falou com ele. Deus falou com ele o seguinte, olha aqui, não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habite nela e serei contigo, porque eu vou te abençoar, porque a ti e a tua descendência darei estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai. Então, primeira lição, você vai anotar aí, primeira lição, eu vou compartilhar com você 3 princípios fundamentais nesse contexto aqui, 3. Vamos ao primeiro deles. Primeiro princípio no meio da crise, ouvir a voz de Deus. Ouvir
a voz de Deus. Primeiro é ouvir. Alguém anote, por favor, aí. Ouvir a voz de Deus. Isaac foi buscar a Deus. A crise se estabeleceu, ele não saiu correndo para resolver. Ele foi ouvir a Deus o que Deus tinha para falar para ele. É o verso 1 lá em cima. Apareceu-lhe o Senhor. Por que apareceu? Porque Deus foi invocado. Certamente, olha lá, a Cássia escreveu aí, ouvir a voz de Deus. Então, vai anotando aí. A crise apareceu, eles foram ouvir a voz de Deus. Ele foi prestar culto. Ele foi para a palavra, ele foi para a oração, ele foi para a comunhão. Um dia desse nós falamos aqui sobre ouvir a Deus, quando eu fiz a live com o Roberto Botrel, missionário lá na Espanha, e nós comentamos sobre isso, que Deus fala. O problema é que nós não temos ouvidos treinados para ouvir. E aí nós fazemos as coisas na nossa cabeça. Dá errado, a gente quer culpar os outros ainda. Quando não acha ninguém para culpar, quer culpar Deus. Então, primeira coisa no meio da crise, vai ouvir a Deus, vai ao santuário, vai à presença dele, tira tempo com Deus. Não é para você falar, atenção, não é para você ficar falando, é para você ouvir, sentar com a palavra de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui com a tua santa e eterna palavra, fala comigo. Eu fiz isso agora para falar com você. Fiz isso ontem. Quando me veio esse tema no meu coração, que eu estou vendo o desenrolar da carruagem aí, eu tinha 2 temas para tratar. Um era sobre saúde emocional e outro sobre gestão financeira e a questão da crise. Perguntei: Pai, qual que eu vamos primeiro? E o Espírito falou muito claro no meu coração: olha, uma coisa vai puxar a outra. As pessoas estão preocupadas, estão começando a ficar preocupadas, e outras mais preocupadas ainda, com a questão do recurso. Vai faltar recurso, as pessoas já estão preocupadas, e isso está gerando adoecimento no coração delas. Então ataca nesta área primeiro. E eu falei: Senhor, então me dá uma palavra. Aí Deus me deu essa palavra aqui, que eu já meditei nela outras vezes, mas ela veio nova. Ontem eu fiquei aqui à noite pensando, anotando, revendo. Hoje de manhã acordei às 6 horas da manhã orando aqui, e aí Deus me deu essa direção para falar com você. Então eu estou ensinando você algo que eu pratico, senão não teria autoridade. Então, primeira coisa, ouvir a voz de Deus, ouvir. Isaac foi lá, apareceu-lhe o Senhor, e o Senhor disse para ele: olha, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei. Então Deus deu a ele a direção, ele ouviu, Deus deu a ele a direção: fica aqui, não saia daqui, porque o Egito, nesse particular, e a Bíblia sempre quando fala o Egito, fala de um lugar que havia muito recurso, já naquela época havia. Então Egito aqui simboliza o esforço humano, o jeitinho humano para você resolver seus problemas. O Egito. Então não desças ao Egito. Eu quero até botar um pouco de pimenta nesse negócio. Estou me lembrando de um texto aqui, ó. Abra comigo Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Tem um texto aqui forte. Lembrei dele agora. Uns anos atrás Deus falou muito fortemente comigo nesse aqui. Olha aqui, sobre essa questão de ouvir a Deus. Alguém anota aí, por favor. Isaías 30, de 1 a 3. Isaías 30, de 1 a 3. Olha aqui o risco que é você ir atrás de recursos humanos e não ouvir a Deus. Dá o seu jeito, fazer da sua cabeça, confiar na tua experiência, confiar no teu braço. A Cláudia colocou aí, ó, Isaías 30, de 1 a 3. Olha aqui. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Vou repetir. Ai dos filhos rebeldes, que executam planos que não procedem de mim. Fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentar pecado sobre pecado.
A coisa aperta, você vai fazendo aliança, vai fazendo sociedades, vai fazendo planos, vai fazendo negócios, sem consultar ao Senhor. Haja como Isaac agiu. Ele foi consultar ao Senhor e Deus falou para ele: fica aqui, não saia daqui. A fome estava batendo forte ali. A tendência natural, eu vou buscar recursos em outro lugar. Primeiro, ouça Deus. Ouça Deus. Olha o que dá não ouvir a Deus aqui. Eles fazem aliança sem me consultar meu espírito para acrescentar pecado sobre pecado. Verso 2. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Já vi muita gente, eu mesmo já fiz essa besteira. Sem consultar a Deus, eu vou fazendo alianças do meu jeito. Vou fazendo do jeito que eu acho que tem que fazer. Aí, olha o que acontece aqui. Buscam refúgio em Faraó, buscam Egito. Egito aqui é o sistema deste mundo. É você raciocinar, planejar, não com uma mente renovada, mas em conformidade com este mundo. É você dar o seu jeito. É você sair fazendo as coisas apressadamente, sem ouvir a Deus. Verso 3, a paulada aqui, Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Resumindo aqui, quem faz as coisas à sua própria cabeça, no meio da crise, sem consultar a Deus, vai sofrer duas coisas aqui, vergonha e humilhação. Então, primeiro, talvez seja o ponto mais importante dessa meditação. Primeira coisa que tem que fazer no meio da crise é parar para ouvir a Deus. Não tome passos, não tome decisões sem ouvir a Deus. Sem buscar a Deus. Buscar a Deus. Vá ao conselho de Deus. Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios está sendo dado na televisão, está sendo dado pelos seus amigos não cristãos, está sendo dado por prognosticadores aí na área da economia, em todas as áreas. Não busque conselhos ímpios. Consulte a palavra. Como é que eu ouço a Deus, Osmar? Pela palavra. É o jeito mais seguro que tem. Senta, pega as escrituras, ora antes, fala: Senhor, fala comigo, e Ele vai falar com você. Se você descer ao Egito, se você buscar recursos no Egito, no sistema de governo deste mundo, sem consultar a Deus, você vai sofrer essas duas coisas aqui, vergonha e humilhação. O refúgio de Faraó se transformar em vergonha para você, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Então, voltemos lá para Gênesis capítulo 26. Então, o que Isaac fez? Primeira ação prática que ele teve. Ele foi buscar ao Senhor, ouvir a voz do Senhor. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei. Mas a crise está grande, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer, não posso, eu tenho que fazer. Calma. A primeira coisa que tem que fazer é ouvir. Ouvir a voz de Deus. Ouvir. Segundo princípio. Obedecer a Deus. Porque não basta você só ouvir. Deus fala. Mas se você não obedece, você não colhe o resultado disso. Aquela palavra fica inócua. Então, primeira coisa, ouça a Deus. Segundo, obedeça à voz de Deus. Versículo 6, olha aqui, versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Deus falou para ele: fica aqui. O texto vem e confirma. Isaac ficou ali. Isaac esperou.
Então, muitas vezes, Deus para de falar conosco, sabe por quê? Porque Ele já falou tantas vezes, a gente não obedeceu. Ele vai falar assim, esse cara está me perguntando de novo, ele não vai fazer na cabeça dele mesmo, então deixa ele fazer. Então, primeira coisa, ouça a voz de Deus. Em ouvindo, obedeça à voz de Deus. Eu aprendi há muitos anos, lá nos anos 90, eu aprendi uma frase que marcou a minha vida. E eu queria citá-la aqui para você e pedir para que alguém anote essa frase aí. A obediência libera o poder de Deus. Anote aí, por favor. E poste hoje nas suas redes sociais essa frase. A obediência libera o poder de Deus. Todas as vezes que você obedecer, o poder de Deus virá sobre você. Deus falou algo para você, você obedece, o poder, a graça, a unção, o fluir. Aí, já alguém anotou aí, o Mário Neto. A obediência libera o poder de Deus. Então, cada vez que você decide obedecer, porque Deus fala, se você não obedece, você não colhe o resultado daquilo aí. Então, cada vez que você obedece, o poder de Deus vai se manifestar em todas as áreas. Obedece todos os princípios. Obedeceu, o poder de Deus vem. O que é o poder de Deus? É a capacidade, é a autoridade, é a graça, é o favor, é a bondade, é o fluir, é o fluxo. Obedeceu, a coisa flui na sua direção. Então, a obediência libera o poder de Deus. Isaac obedeceu. Terceiro princípio. Terceiro. O que ele fez? Terceira coisa. Ele semeou naquela terra que Deus colocou. Terceiro princípio é semear onde Deus orientou você a semear. Semear. Primeiro é ouvir, segundo é obedecer, terceiro semear. 3 verbos. Ouvir, obedecer, semear. Alguém escreva tudo em caixa alta aí, por favor, separando as palavras. Ouvir, obedecer e semear. Porque semear tem a ver com a nossa ação. Com a nossa ação. É ouvir, obedecer e semear. Semear onde Deus falou para você semear. Onde Ele te orientou. Então, Deus falou para Isaac. Ele foi ouvir. Deus falou com ele. Ele obedeceu. E aí, o verso 12 é maravilhoso. Olha aqui. Verso 12, 13 e 14 diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. O que aconteceu em seguida? Enriqueceu-se o homem e prosperou, ficou riquíssimo. Veja, no meio de uma fome, no meio de uma crise, a crise não era em outro lugar, era na terra onde ele estava. A tendência nossa, quando estamos passando por crise em determinado lugar, é a gente querer fugir dali. Esse lugar aqui não presta, vou para outro lugar. Está com uma crise no casamento? Vou mudar de mulher, vou mudar de marido. Isso aqui não tá prestando não. Vou embora daqui. Isso aqui não tenho paz, eu quero ter paz, eu quero ser feliz. Não, você tem que ouvir a Deus, você tem que obedecer a Deus, você tem que semear onde você está. Semeie onde você está. Isaac semeou naquela terra. Que terra é esta? Uma terra que estava passando por crise. Uma terra que estava passando por fome. Trazendo isso para o nosso contexto. É hora de você fazer essas 3 coisas. Ouvir a Deus, obedecer a Deus e semear. Não deixe de semear. Semear é uma opção, colher é uma consequência. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Você tem controle daquilo que você semeia, mas você não tem mais controle depois que semeou. Aquilo que você semeia, até você decidir semear, você tem o controle. Depois que você semeou, acabou o seu controle.
Isso para o bem ou para o mal. Você semeou coisas ruins, não tem jeito, você vai colher coisa ruim. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não tem para onde correr. Você semeou paz, você vai colher paz. Você semeou arroz, você vai colher arroz. Você semeou feijão, você vai colher feijão. Esta é a premissa da vida. Então, tudo quanto o homem, já falei sobre isso esses dias aqui também, tudo, Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 5, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, isso também ele colherá, se não houver desfalecido. Então, Isaac recebeu uma ordem de Deus. Fica aqui. A partir daí, esta dedução foi lógica para ele. Bom, eu estou aqui, Deus mandou eu ficar aqui, Ele vai me abençoar. Bom, para Ele me abençoar, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte nisso? É semear. E ele foi e obedeceu. Agora, veja o que aconteceu quando ele obedeceu esse ato de semeadura. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano, no mesmo ano, eu quero profetizar sobre a sua vida, quero profetizar sobre a sua família, quero profetizar sobre o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios, quero profetizar sobre a nação brasileira, que neste mesmo ano, esses prognósticos que a crise vai arregaçar, que vai acabar, vai demorar 50 anos para... Já ouvi cada absurdo, já vai demorar anos para se recuperar. Mentira! Se nós ouvirmos a Deus, não ouvir os prognosticadores, ouvirmos a Deus, ou obedecermos a Deus e semearmos, nós vamos colher no mesmo ano. Está escrito aqui, Isaac colheu no mesmo ano. O que ele colheu no mesmo ano? 100 vezes mais, 100 por 1, 100 vezes mais. Não foi 10 vezes mais, não foi o dobro. Espera, só pedir o meu carregador aqui do computador que está acabando, minha bateria aqui. Então, ele colheu 100 vezes mais. Veja, quando você, por isso que eu falei para você, a obediência libera o poder de Deus. Quando ele decidiu obedecer a Deus, Deus tomou o controle das coisas. Porque, ora, você semeia uma semente de mexerica, você colhe um pé de mexerica. Já na semeadura, por causa que a terra é produtiva, essa terra que Deus nos deu, você quando tem uma semente, por exemplo, você pega uma mexerica, aquelas mexericas que tem bastante semente. Quantas tem? Você pega e conta ali. Tem 15. Uma mexerica. Você pega, abre 15 buracos e semeia aquelas 15 sementes. Quantas mexericas você terá? Você não tem controle. Não tem controle. Por quê? Porque até você semear, você terá controle. Depois que você semeou, você perde o controle. Por quê? Porque é Deus que faz prosperar. E o Fábio Martins, meu parceiro, escreveu ali, ó, é uma colheita de 1000%. Minha assessora veio aqui trazer meu carregador aqui. Muito obrigado, assessora. Deus só te recompensa essa semeadora que você fez na minha vida hoje. Então, são, 10.000%. Não, o Felipe está corrigindo lá, acho que o Fábio falou, eu que li errado. Olha lá, a cada semente plantada você colhe 100 frutas, isso é igual a 10.000% de lucro. Cada semente plantada você colhe 100 frutas, isso significa 10.000%. Por quê? Porque você obedeceu. Então Isaac teve uma colheita exponencial, porque ele obedeceu, simplesmente 10.000%. Porque, como eu dizia no raciocínio, se você plantar uma semente, você vai nascer um pé de mexerica, em tese. Nesse pé de mexerica, quantas mexericas terão? Você não tem controle. Nesse pé de mexerica, com
X mexericas, quantas sementes terão dentro de cada uma delas? Agora, imagine se você decidir não semear. Portanto, presta atenção aqui. A decisão de semear está nas suas mãos. É você que decide semear ou não. Depois que você semeou, você não tem controle mais. Então, aprenda a semear. A Anice está semeando um café na minha vida aqui, ó. Vai colher hoje, vai colher bastante coisa boa hoje. Então, aprenda a semear. Então, o primeiro princípio qual é mesmo? Ouvir a voz de Deus, ouvir. Segundo, obedecer. Terceiro é semear. Então, vamos voltar ao texto aqui que eu vou esmiuçar um pouquinho mais nesses minutos finais. Você aguenta mais um pouquinho aí? Temos 15 minutos de live ainda, hein? Olha o que aconteceu. Ele colheu 100 por 1 porque o Senhor o abençoava. Por que o Senhor abençoou a ele? Porque ele obedeceu. A obediência libera o poder de Deus. Se você quer ser abençoado, por favor, obedeça. Lá em Deuteronômio capítulo 30, Deus manda o povo subir em 2 montes diferentes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Declarou num a maldição, no outro a bênção, e depois Deus fala para eles assim, Deuteronômio 30, 15: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção para que me obedeçam, e a maldição se vocês me desobedecerem. E ao verso 15 diz assim: escolham, pois, a vida, escolham, pois, a bênção, escolham, pois, a obediência para que vivam. Então, escolha hoje, nesta manhã, obedecer a Deus. Obedecer. Não retenha aquilo que Deus tem mandado você semear. E aí, pensando nisso aqui, o texto continua dizendo: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. O que aconteceu com Isaac? Ele prosperou, ele tomou uma decisão para o seu negócio. Veja, a princípio não consta aqui no texto, mas eu só elucubrando aqui, a princípio ele fez tudo aquilo preocupado com o seu futuro, com o seu negócio, com a sua família. Ele estava imbuído disso. Ele obedeceu a Deus. Ele falou: bom, eu preciso pensar no meu futuro aqui. Deus falou que vai me dar uma grande nação e coisa e tal, então eu preciso semear aqui. Então eu preciso semear. Então ele semeou naquela terra. Pensando já nas promessas de Deus. O que aconteceu? Porque ele obedeceu a Deus, Deus o abençoou muito. E a palavra de Deus chama a atenção para nós, dizendo que ele ficou riquíssimo. Ele não ficou bem de vida, ele ficou riquíssimo, milionário. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. Agora, veja o que aconteceu quando ele foi abençoado. Ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Ou seja, a bênção que estava sobre ele, porque ele obedeceu a Deus, passou para os demais que estavam ao seu lado. Ele foi um gerador de recursos naquela terra. Ele foi um empreendedor. Ele se tornou um gerador de recursos, gerador de empregos. Muitos servos. Ele já tinha recurso. Ele já tinha. E só que foi multiplicado. Conclusão: quando você obedecer a Deus, aqui é a chave, hein? Quando você obedece a Deus, quando você ouve a voz de Deus, quando você obedece a Deus, ele semeia, ele vai abençoar você e vai usar você para abençoar outros. Não é só para você, é para abençoar outros através da sua vida. Deus quer que você cresça no meio dessa crise. E eu quero orar por você nesta manhã, para que Deus dê a você criatividade, Deus dê a você sabedoria, que Deus quer prosperar você. Eu tinha outros 3 pontos para falar sobre isso, mas não vou. Amanhã talvez eu fale novamente, porque meus convidados chegam a partir de quarta, talvez tenha um para confirmar amanhã, mas eu vou falar amanhã de outras 2 crises e como é que as pessoas agiram nela, com o princípio da palavra de Deus. Mas veja, quando você ouve a voz de Deus, quando você obedece, quando você semeia,
A bênção vem sobre você, e ela vindo sobre você, ela vai se espalhar ao seu redor. Que maravilha! Eu declaro sobre a sua vida que você será um empreendedor, você vai ser canal de bênção para abençoar muitas pessoas, abençoar outras pessoas, abençoar membros da sua família, abençoar pessoas da sua comunidade, abençoar o seu bairro. Eu declaro que haja prosperidade na sua vida. E assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, revisando tudo aí, ouça a voz de Deus, ouvir, obedecer e semear. Ouvir, obedecer e semear. 3 palavras, para você não esquecer. Quando as pessoas falarem de crise com você, nas videochamadas que farão, nas conferências que farão com você, você vai falar assim, não, nós vamos prosperar. Sabe por quê? Porque nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos obedecer e nós vamos semear. Nós vamos semear nessa terra. É nesta terra aqui. É na terra que você está. É no lugar que você está. É na comunidade que você está. Agora eu quero falar com você aqui, aonde você tem que semear. Daniel deu essa dica, Daniel Frutuoso, ele vai estar comigo numa live aí, acho que na quinta-feira. Ele já deu a dica aqui, já deu o grito lá atrás. Negocie com todo mundo, mas não negocie com Deus. Não deixe de semear no reino de Deus. Se há um lugar mais fértil, mais abençoado, que mais recursos garantidos, é o reino de Deus. Portanto, não deixe de semear na sua comunidade local, na igreja que você participa, no ministério que você está debaixo de cobertura. Não deixe de semear, não deixe, porque quem não semeia não colhe. Então ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus e semeie, porque tudo quanto você semear, isto também vai prosperar. Então semeie, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus e semeie em nome de Jesus. Amém? Espero que esta devocional hoje tenha acrescentado valor à sua vida, e eu quero neste momento final orar por você. Eu quero orar com base neste texto que nós comentamos, e eu quero profetizar sobre você uma promessa, um princípio que eu aprendi com os judeus. Eu vou abrir para mim aqui para ficar bem clarinho aqui. Filipenses 4,19. Quando perguntaram para um rabino judeu o que significava para ele Filipenses 4,19, ele respondeu assim, na versão da Bíblia normal aparece o seguinte, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Perguntaram para um rabino como é que eles entendiam isso, ele deu a seguinte declaração, interpretação deles, de Filipenses 4,19. Significa que Deus, da sua dimensão de glória e domínio, liberará sobre o seu povo ideias, conceitos, criatividades e invenções geniais que farão com que uma tremenda provisão venha sobre eles. Uma tremenda provisão venha sobre eles. Então, eu quero encerrar aqui com um testemunho, bem breve, depois uma hora, eu quero chamar a minha esposa para contar esse testemunho aqui, mas uma pessoa da família dela, uma irmã dela, ouvindo uma live do Daniel semana passada, passando por um momento de necessidade. Ela foi dormir depois, Deus deu a ela um insight. Ela tem habilidades com costura e ela teve uma ideia de fazer máscaras de tecidos. Eu não vou contar para você o que já aconteceu aqui na família da minha esposa, porque ela ouviu a voz de Deus e ela obedeceu. Deus tem abençoado esta moça de uma forma especial. E além disso, gerou uma unidade na família que foi um negócio fantástico. Eu vou trazer a Alice para contar para vocês aqui, talvez com a irmã dela do lado, para dar esse testemunho para vocês. Então, eu quero dizer para você que esteja aberto. Então, vamos lá. Vai para Deus. Primeiro,
ouça a voz de Deus, obedeça a direção dele e semeie. Porque Deus quer fazer isso conosco nesses dias, quer liberar ao seu povo ideias, conceitos e criatividade e invenções geniais que farão com que uma tremenda provisão venha sobre eles. Ideias, conceitos, criatividade e invenções geniais, para que através disso venha uma tremenda provisão sobre o seu povo. É sobre isso que eu quero orar por você. Quero orar pelos profissionais liberais, quero orar pelos empresários que estão aqui nesta live. Estou vendo alguns deles aqui, estou vendo o Toninho lá de Valadares, a Marta, estou vendo o Odair, profissionais liberais, o Felipe e outros tantos, que vocês vão ser prósperos, vocês vão ser abençoados, vocês que já semeiam nesta terra vão continuar a semear, e Deus vai enriquecê-los para que vocês possam enriquecer a outros. Vocês sejam geradores de empregos, e de provisão e dividendo nesta nação, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu oro em primeiro lugar, Pai, repreendendo esta maldição que está sendo lançada sobre o Brasil através de palavras, esta coisa negativa, esta atmosfera negativa, Senhor, de crise, de medo, onde as pessoas vão começar a reter, vão começar a viver para si mesmos, Pai. Não é hora disto, Pai, que o Teu Espírito Santo produza no coração dos verdadeiros filhos Teus coragem para ouvir a Tua voz, em ouvindo a Tua voz, semearem nesta terra, que seja um momento de grande semeadura, porque como diz a Tua palavra, ainda este ano, Senhor, haverá uma abundante colheita, e eu profetizo que isto vai acontecer sobre a vida dos Teus filhos, que da sua dimensão de glória e domínio, Tu vais liberar para o seu povo ideias, conceitos, criatividades e invenções geniais, para que através disso venha uma provisão abundante sobre eles. Começa a liberar, Pai, na mente, nos corações, que as pessoas começam a ter sonhos. Tu começas a falar com elas, Pai. Sonhos, ideias, enxergue possibilidades através das necessidades. Na autoridade, em nome de Jesus, que esta unção que estava sobre Isaac esteja sobre nós, porque nós somos descendentes de Abraão, assim como Isaac, por ser descendente de Abraão, foi abençoado por causa da promessa. Nós somos continuadores, nós somos filhos de Abraão, Senhor, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros teus nessa terra. Eu oro, Senhor, repreendendo todo espírito contrário, todo espírito de confusão na nossa nação, de falta de unidade entre os governos federal, estadual e municipal. Eu repreendo esse demônio de divisão, que haja concordância, que haja, Senhor, unidade, porque na unidade Tu ordenas a Tua bênção. Está escrito na Tua palavra, que quando os irmãos vivem em unidade, não haverá limites para tudo que fizermos, Senhor. Abençoa. Eu oro agora para aqueles que estão nos leitos dos hospitais, Senhor. Repreendo todo espírito de morte. Eu oro, Senhor. Eu oro por pessoas que estão enfermas, que contraíram este maldito vírus, que seja estancado esse processo infeccioso. Eu ordeno que esses pulmões comecem a respirar de forma normal, que o fogo do Teu Espírito Santo consuma essa enfermidade que sufoca as pessoas, não permite que elas respirem. Senhor, que esses respiradores mecânicos sejam aposentados, Deus, que eles sejam liberados, que comece a haver curas em massa nos hospitais, milagres extraordinários. Em nome de Jesus, pessoas do nosso relacionamento, amigos nossos, Pai, que contraíram, estão com esses sintomas, nós repreendemos, oramos, Senhor, abençoando cada um deles, Pai, no seu leito de dor e apreensão neste momento, que haja cura e vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o Teu louvor e glória. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. 8h59 deve cair a transmissão aí. Faça um excelente e abençoado dia. A partir de amanhã eu volto aqui, quero falar sobre mais 2 princípios poderosíssimos sobre essa questão de como superar crises, e depois, já na quarta-feira, meus convidados já estarão por aqui e vai ser uma coisa tremenda. Daniel Frutuoso vai estar comigo, Saulo Ferreira, estou tentando trazer o Rafael Monsores, um empreendedor fantástico também aí,
E encerrando também com o pastor Nadinho, lá de Ermelino Matarazzo, vai estar comigo nesta live também, no domingo, encerrando esse momento aqui. Então, tenha uma semana abençoada, frutífera, próspera. Lembre-se, ouça, obedeça e semeie. Ouça, obedeça e semeie. Faça um excelente dia e até já já, em nome de Jesus.